Imagine um mundo onde as montadoras ainda criam carros pensando primeiro nos apaixonados por dirigir e só depois nos números de vendas. Parece impossível hoje em dia, não é? Mas a Toyota decidiu desafiar essa lógica. E foi exatamente assim que nasceu um dos carros mais admirados da atualidade. Um carro pequeno por fora, mas gigante em história, engenharia e emoção. Hoje você vai conhecer a história do Toyota GR Yaris. E quando este vídeo terminar, você vai entender por que tanta gente considera esse carro um dos últimos esportivos raiz produzidos na era moderna. Antes de falarmos do carro em si, precisamos voltar alguns anos no tempo. Durante décadas, a Toyota ficou conhecida por fabricar veículos extremamente confiáveis. Mas muitos entusiastas acreditavam que a marca havia perdido sua alma esportiva. Os tempos dos lendários Supra, Celica GT Fur e MR2 pareciam ter ficado para trás. Foi então que surgiu uma figura fundamental nessa história: Akio Toyoda, presidente da Toyota e apaixonado por automobilismo. Ele acreditava que uma marca só poderia construir carros emocionantes se estivesse presente nas pistas. Foi dessa filosofia que nasceu a Gazoo Racing, a divisão esportiva responsável por transformar a imagem da Toyota nos últimos anos. E foi também dessa divisão que nasceu o GR Yaris. Mas o mais impressionante é que o GR Yaris não foi criado apenas para ser um hatch esportivo. Ele nasceu por causa do Campeonato Mundial de Rally, o famoso WRC. A Toyota precisava desenvolver um carro que atendesse às exigências de homologação da categoria. Em outras palavras, era necessário criar uma versão de rua baseada em um carro de competição. E foi aí que aconteceu algo raro no mercado moderno. Ao invés de transformar um carro comum em esportivo, a Toyota trouxe um carro de competição para as ruas. O resultado foi impressionante. O GR Yaris recebeu uma carroceria exclusiva. Apenas algumas peças foram compartilhadas com o Yaris convencional. Todo o restante foi desenvolvido pensando em desempenho. O teto foi construído em fibra de carbono. Capô, portas e tampa traseira utilizaram alumínio. Tudo para reduzir peso. Além disso, o carro recebeu uma estrutura híbrida que mistura componentes de diferentes plataformas da Toyota. Algo extremamente incomum para um hatch compacto. Agora vamos falar da ficha técnica, porque é aqui que muita gente entende por que esse carro virou febre entre os entusiastas. Debaixo do capô está um motor 1,6 turbo de 3 cilindros. Pode parecer pouco, mas não se engane. Esse pequeno motor entrega até 272 cavalos de potência. Durante seu lançamento, foi considerado o motor de 3 cilindros mais potente produzido em série no mundo. O torque impressiona. A resposta do turbo impressiona. E até o som surpreende para um motor dessa configuração. Mas existe outro detalhe que torna o GR Yaris especial: sua tração integral GR4. Diferente dos sistemas ADD convencionais, ela foi criada com foco total em desempenho. O motorista pode alterar a distribuição de torque entre os eixos. Isso permite diferentes comportamentos dependendo da situação. Mais aderência, mais estabilidade, mais diversão e, principalmente, mais confiança nas curvas. Aliás, se você está gostando dessa história e curte conteúdos sobre carros que marcaram a indústria automotiva, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com aquele amigo apaixonado por carros japoneses. Isso ajuda muito o canal. Agora vamos para uma das partes mais interessantes dessa história. O GR Yaris não conquistou apenas jornalistas automotivos. Ele conquistou pilotos, preparadores, especialistas e principalmente os entusiastas. Muitos chegaram a dizer que esse foi um dos carros mais divertidos lançados na última década. E isso aconteceu porque ele oferece algo que está desaparecendo rapidamente: conexão entre carro e motorista. Hoje muitos carros são rápidos, mas poucos conseguem transmitir emoção. O GR Yaris consegue. Cada curva, cada aceleração, cada troca de marcha. Tudo parece ter sido pensado para gerar prazer ao dirigir. Talvez seja exatamente por isso que ele se tornou um fenômeno mundial, mesmo custando mais do que outros hatchbacks esportivos, mesmo sendo um projeto extremamente específico.
mesmo sendo produzido em quantidades limitadas. A procura foi enorme, porque as pessoas perceberam algo. O GR Yaris não é apenas um carro, ele representa uma filosofia. Uma filosofia que coloca a paixão automotiva acima de tudo. Quando olhamos para a história da Toyota, percebemos que o GR Yaris já conquistou seu lugar ao lado de grandes nomes da marca. Supra, Celica GT4, a E86, MR2 e tantos outros modelos que ajudaram a construir a reputação esportiva da fabricante japonesa. Talvez daqui a alguns anos olhemos para o GR Yaris da mesma forma que olhamos para os grandes clássicos japoneses, como um carro que surgiu em uma época dominada por esse UVs, eletrificação e excesso de tecnologia, mas que teve coragem de manter viva a essência da direção pura. E é exatamente por isso que tantas pessoas sonham em ter um. Não apenas pelos números, não apenas pela potência, mas pelo que ele representa. Uma máquina criada por apaixonados, para apaixonados. O Toyota GR Yaris prova que ainda existem carros capazes de emocionar. Carros capazes de fazer você procurar uma estrada vazia apenas para dirigir. Carros capazes de lembrar por que nos apaixonamos pelo automobilismo. E talvez essa seja sua maior conquista. Não ser apenas um dos melhores esportivos da atualidade, mas ser um dos carros mais especiais já produzidos pela Toyota. E agora eu quero saber de você. Se tivesse a oportunidade, colocaria um Toyota GR Yaris na sua garagem? Ou escolheria outro esportivo japonês? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de história automotiva, carros esportivos e máquinas que marcaram gerações, se inscreva no canal. Porque ainda temos muitas lendas para conhecer juntos. Até o próximo vídeo.